Glória a Deus. Quem está feliz aí? A presença do Senhor é tão real nesse lugar. Enfatizamos hoje tanto sobre oração aqui. E é o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa manhã. Você recebe? Amém. Queridos, o vocábulo orar ou oração, não sei se você sabe, mas ele aparece na Bíblia 370 vezes. São mais de 8.000 promessas que nós temos disponibilizadas para nós na palavra do Senhor. São 5.000 promessas no Antigo Testamento e 3.000 no Novo Testamento. E essas promessas estão aguardando a nossa postura de oração para se cumprirem em nossa vida. Todas as respostas que precisamos e ansiamos, elas estão a uma distância da oração. John Wesley, um dos maiores avivalistas da história, ele declara: Deus não faz nada, a não ser em resposta à oração. Então, os céus estão esperando por nós. Os céus estão esperando por você. E Jesus, ele é o nosso maior modelo de oração. E ele nos convida a sermos como ele. Uma vida de oração e de respostas como a de Jesus. E uma vida no altar como a de Jesus. E ele inicia e consuma a sua missão na terra com oração. Logo após o seu batismo, o Evangelho de Lucas relata: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto e durante 40 dias nada comeu. Essa passagem tão conhecida sobre a tentação de Jesus no deserto, ela não descreve ali especificamente Jesus orando nesse tempo, mas logicamente nós concluímos que se ele estava em jejum, ele estava numa conexão direta com o Pai. Numa oração constante, em espírito e através do Espírito Santo. E foi essa postura de consagração de Jesus que possibilitou a sua vitória sobre cada uma das tentações ali sugeridas pelo diabo. A oração era um hábito de Jesus. E vemos isso em toda a sua trajetória. Então, Jesus declara para nós, com a sua própria vida e postura aqui na terra, a importância da oração. E nós vemos também que, mesmo quando tudo ao redor exigia de Jesus atenção, tempo, dedicação, a multidão ali ao redor dele, um clamando por cura, o outro clamando: me ensina, Senhor, o que o Senhor tem a falar sobre isso ou sobre aquilo? Jesus, a palavra declara, muitas vezes ele se afastou da multidão para estar a sós com Deus. O seu exemplo nos mostra e encoraja a fazermos da oração a nossa prioridade de vida. E nós concluímos, pela vida de Jesus, que ele não apenas orava, mas ele tinha uma vida de oração. Oração para Jesus era o seu estilo de vida. Ele não fazia nada sem antes consultar o Pai. E a sua postura de submissão, obediência, de serviço, de humildade, a sua vida com resultado de tantos milagres, eram resultado de uma conexão, de uma comunhão constante, ininterrupta e íntima com o Pai. Então Jesus inicia o seu ministério e ele consuma a sua obra na terra com oração. Queridos, não tem como separar oração de adoração. Porque ambas se fundamentam na rendição.
E o maior ato de adoração já visto em toda a história, nós encontramos em Mateus 26. Ali no Getsêmani, numa profunda angústia de alma, sofrendo uma batalha espiritual sem precedentes, envolto por densas trevas que conspiravam contra o plano eterno de Deus em todo o tempo, contra a vida de Jesus. Ele ora pedindo para que, se possível, o Pai passasse dele aquele cálice. Mas, por 3 vezes, num ato de adoração, em submissão absoluta, ele declara a sua rendição ao propósito do Pai. E ele diz: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E o Evangelho de Lucas declara lá no versículo 43 do capítulo 22, então lhe apareceu um anjo do Senhor, que o confortava. A intimidade com o Pai dava a Jesus a liberdade de expor a sua humanidade naquele momento, que estava dilacerada pelo que estava por vir. Mas a mesma intimidade o conectava com o Pai de tal forma que o colocava em conformidade com a vontade dele. O seu corpo, o seu físico, a sua alma gritava, porque ele era humano, ele sentia como nós sentimos a dor, o medo. Mas lá no seu espírito, ele já estava determinado a cumprir o plano eterno de Deus. E ele jamais contrairia a vontade do Pai. Certa vez, ele mesmo declarou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, amados, a vitória da cruz, ela não se deu na cruz. A vitória da cruz, ela se deu no Getsêmani. Jesus venceu a cruz já no Getsêmani, numa postura de oração e rendição e adoração ao Pai. A sua rendição o colocou numa posição de vitória. E após aquele momento de profunda angústia, após suar gotas de sangue, derramando a sua alma no altar em oração e adoração, ele sai dali fortalecido e pronto para consumar a sua missão. E ele vai até os seus discípulos e diz: eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. E mais adiante, nós vemos a confirmação disso quando ele repreende a Pedro. E diz: mete a espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? Jesus sabia exatamente o que significava aquele ato de rendição. Aceitar a cruz, suportar a vergonha, negar o desejo de vingança, fartar-se de afrontas, oferecer a outra face, amar os seus inimigos. Ele sabia o que esperava por ele. Mas ninguém tirou a vida de Jesus, ele espontaneamente a deu. Então, a adoração é negar a si mesmo. É tomar a cruz. Tomar a cruz é colocar o princípio acima do poder. Tomar a cruz é um ato de adoração voluntária.
Toda a mensagem do Evangelho gira em torno da cruz. Não há Evangelho sem cruz. Não há salvação, culto, adoração, sem rendição, sem cruz. Um cristianismo sem cruz precisa, necessariamente, ser considerado anátema. A decadência que temos presenciado na igreja, na nossa geração, se deve justamente ao fato de negar a cruz e seguir a si mesmo. Bem contrário ao mandamento. Nos 3 relatos de Jesus no Getsêmani, os escritores enfatizam a forma como ele orou. Mateus diz: prostrou-se sobre o seu rosto orando. O Evangelho de Marcos relata: prostrou-se em terra e orava. E no Evangelho de Lucas nós vemos: de joelhos orava. É um fato muito interessante. Uma pesquisa foi feita por alguns neurocientistas. E eles descobriram, nessa pesquisa, que quando as pessoas uniam as mãos, se ajoelhavam e olhavam para cima, áreas específicas do cérebro eram ativadas. E conforme essas áreas eram ativadas, tinha um aumento de produção dos hormônios relacionados à aprendizagem e ao prazer. E pela primeira vez na história da ciência, eles deram um nome científico para essa área do cérebro: o ponto de Deus no cérebro. É a ciência reconhecendo a existência da fé e de uma força divina que nos impulsiona e que mexe com todo o nosso ser. É a assinatura de Deus. Nos mostrando a razão, porque Ele nos ordenou: orai sem cessar. Não é um simples mandamento. Os mandamentos dele não serão penosos e nunca serão. Há uma razão, porque o Criador nos deu essa ordem. Ele, como Criador, conhece cada célula do nosso corpo, cada sinapse neural que Ele mesmo criou, determinando o seu funcionamento. Ele sabia o que estava fazendo quando Ele nos deu esse mandamento: orai sem cessar. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O Salmo 34, 5, Davi declara: olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança ou sombra de variação. Do alto. Do alto. Do alto. Olhando para o alto. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Cada um dos mandamentos, cada uma das ordens do Senhor para nós, revela o seu cuidado para conosco. O lugar da comunhão é o lugar da sua identidade. É aonde a sua verdadeira natureza encontra o seu sentido. Porque é onde conectamos com o nosso Criador. Ativamos os nossos dons quando
cultivamos a presença. Ativamos os nossos dons quando cultivamos a presença. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E o lugar mais alto, queridos, que nós podemos estar é de joelhos. Oração, ela não é um ato religioso. Oração é um lugar, é uma ambiência em Deus, conquistada por Jesus na cruz. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse texto está em Hebreus 10, 19 e 20. O véu é igualado à carne de Jesus. E o que aconteceu com a sua carne? Ela foi rasgada. Foi rasgada pelos chicotes, pelos espinhos, rasgada pelo peso da cruz e pelas pontas dos cravos. No horror da sua carne rasgada, eu e você podemos encontrar o esplendor de uma porta aberta. Essa é a obra de Jesus por nós. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Amados, um véu de 18 metros de altura por 9 de largura. No momento ele estava intacto. E no outro, dividido em dois. O véu foi rasgado. A mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia. A mensagem do véu é o convite para acessarmos a sua presença. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele fez uma oração. E num suspiro de alma, ele diz: ah, se fendesses os céus e descesses. E cerca de 700 anos depois, a sua oração é respondida. A nossa geração hoje usufrui da resposta dessa oração. Usufrui dessa realidade. Em Cristo, os céus foram reabertos. O acesso reavido. Toda a possibilidade de vivermos a cultura celestial na terra foi reconquistada por Ele. Existe um princípio inquestionável. Nós refletimos a natureza do mundo que estamos mais conscientes. Nós refletimos a natureza do mundo que estamos mais conscientes. O que mais ocupa a sua mente? Qual é o maior anseio do seu coração? Isso define o mundo que você está mais consciente. O cristianismo autêntico, ele me leva a pensar nele em todo o tempo. Seja o que eu estiver fazendo, seja onde eu estiver, eu sempre me lembrarei dele. Porque ele é o centro, ele é a razão de tudo, ele é a razão de todas as coisas.
Não há como vivermos um minuto, um segundo da nossa vida sem a consciência da sua presença e sem ansiar por ela. No livro de Provérbios, capítulo 8, há uma proclamação profética. Numa antecipação ali da voz de Cristo, expressando-se como a própria sabedoria. Vou ler apenas alguns versículos. E ele diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima e estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aquele cuja majestade enche os céus e a terra. Ele também preenche todo o ambiente onde eu estou. Ele me encontra onde eu estou. O Deus que veste os céus como cortina para neles habitar. Ele é o Emanuel. Deus conosco. Ele escolheu isso. E Ele tem prazer nisso. A alegria do coração de Deus, amados, está em se relacionar comigo e com você. Ele nos chama, Ele nos atrai em todo tempo para a sua presença. Que a voz dele seja audível aos seus ouvidos em todo o tempo, te chamando, te chamando, te chamando, te atraindo a Ele. Ele a si mesmo se doa para nos abençoar. Ele é o nosso escudo, o nosso protetor fiel, o nosso refúgio e segurança. E Ele é o nosso intercessor para sempre. Fiador de superior aliança, o seu sacerdócio é imutável e eterno. Por isso pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, como mediador de uma nova aliança, Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele é o nosso intercessor fiel. Jesus nunca deixou e nunca vai deixar de orar. Vivendo sempre para interceder por eles. Ele é o nosso intercessor fiel. Queridos, os heróis da fé e os profetas, eles vislumbraram esse tempo que se chama hoje. A promessa profetizada e por eles vista somente de longe, nos alcança aqui e agora. Hebreus 11, 39 e 40 diz: Ora,
Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Eu acho que você não entendeu. Eu vou ler novamente esse texto. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Fala para o seu irmão aí, a nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ele pensou em mim e em você. Ele traçou um plano perfeito para nos trazer de volta ao lugar da comunhão. O sacrifício na cruz nos deu um lugar à mesa. O sacrifício na cruz foi suficiente para reabrir o caminho, o acesso. Hoje nós podemos chegar ousadamente diante do trono da graça e usufruir da sua presença, não somente para pedir, mas usufruirmos da sua presença. O sacrifício de Jesus na cruz fez isso por nós e nos deu um lugar à mesa. Amados, na eternidade não tem púlpito. Oh, glória! Na eternidade não tem púlpito. Na eternidade tem mesa. E na comunhão com Ele, no partir do pão, os nossos olhos são abertos. Vemos isso na comunhão dele com os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos caminhando com ele aquele todo tempo, não perceberam quem ele era. Mas a palavra diz que quando ele se assentou com eles à mesa, e quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E eles viram que ele era o Cristo. A mesa é lugar de revelação. A mesa está posta hoje, literalmente e espiritualmente. Existe um banquete para mim e para você, preparado por Ele. Preparado por Ele. E resultado do seu sacrifício na cruz por cada um de nós. Esse é o lugar ao qual Ele nos chama. Não precisamos viver famintos. Há um banquete. Há uma mesa preparada. Não precisamos viver cegos. Existe um pão partido que abre os nossos olhos e que amplia a nossa visão. Existe um modo que Ele mesmo preparou para que nós alcancemos as suas promessas, para que nós acessemos aquilo que Ele já disponibilizou para nós. Amados, os céus só são de bronze aqui, ó, na nossa mente. Ou quando nós permitimos que o diabo erga esse céu de bronze sobre nós. Mas a verdade é que os céus já foram abertos sobre nós. E agora a minha função e a sua, a minha missão e a sua, como intercessores, é de trazer esse céu à terra. Eu e você somos chamados para isso. E a escolha é minha e sua. Ou nós viveremos
como estamos? Ou nós vamos tomar uma postura e sermos como Jesus? Ele é o nosso intercessor fiel. Querido, sem perder a solenidade desse momento, eu gostaria que você se colocasse em pé no seu lugar. Não converse com ninguém do seu lado, por favor. Vamos reverenciar a presença do Senhor nesse lugar. Porque Ele está aqui. Jesus está aqui.